Fala, meu povo, beleza? Seja bem-vindo a mais um encontro aqui com o seu professor Leonardo Linhares, na disciplina Direito Penal Militar do nosso curso Sigma, beleza? É o seguinte, a gente parou num crime de violência contra o superior, certo? A gente já sabe que toda vez que tem a palavra superior é um crime propriamente militar. E aquele crime, gente, ele tem muitas coisas parecidas com esse crime que a gente vai ver agora, né? Ele tem algumas coisas que são parecidas, outras que são divergentes, é disso que a gente vai falar. Para isso, bora direto para a tela. Olha só. O crime de violência contra militar de serviço, ele vem descrito o seguinte, capitulado aqui no artigo 158, e fala: praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra a sentinela, vigia ou plantão, pena de reclusão de 3 a 8 anos. Gente, lembra que aqui, ó, no crime de violência contra o superior, eu tenho uma pena, né, para um superior qualquer, outra pena para esse superior específico, beleza? Aqui, o crime é praticar violência contra o oficial de dia, de serviço, de quarto, com sinal, vigia ou plantão. Aqui ele já deixa uma pena maior, né, para tudo isso aí. Olha só, esse crime, tá? Esse crime, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, certo? Veja que ele fala praticar violência contra o oficial de dia e por aí vai, mas não diz quem é que vai praticar. Se ele não diz quem é que vai praticar, pode ser praticado por qualquer pessoa. E como a gente já falou aqui, aquele pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo civil, ele só vai ser praticado contra quem? Contra o militar federal, contra o militar da União. E aí vai ser julgado na Justiça da União, tá? E isso aqui, e se for contra um policial militar, se for contra um militar estadual, aí você vai ver qual foi a natureza do crime, o que foi que a pessoa fez. Pronto. Então aí pode ser classificado como lesão corporal, tentativa de homicídio, por aí vai. Tem uns malucos outro dia aí, né, que invadiram o quartel tentando matar a sentinela de faca. Porra. Então aí você vai ver, ou vai ser a tentativa de homicídio, tá? Quer dizer, não deu para ele responder porque antes dele conseguir chegar até a sentinela, chegou um projétil que era mais rápido, né, no peito dele, graças a Deus. E o que acontece? O que é que eu preciso que você entenda? Esse crime, o crime impropriamente militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União, mas se for praticado contra o militar federal. Tranquilo? E aí, aqui na tela ele fala o seguinte, a mesma coisa aqui, ó, no parágrafo 1º. Se a violência é praticada com arma, a pena aumentada de 1/3. A gente já falou isso aqui no crime de violência contra o superior. Se a violência resulta em lesão corporal, aplica-se além da pena da violência do crime contra a pessoa. A gente também já falou isso, né? Que crime contra a pessoa é o crime de lesão corporal, certo? E se a violência resulta em morte, é a reclusão, né, de 12 a 30 anos. É a mesma coisa daquele crime de violência contra o superior. Agora o seguinte, veja só. No caso da violência contra militar de serviço, ele fala o seguinte, ausência de dolo ou resultado. Quando da violência resulta em morte ou lesão corporal, e as circunstâncias evidenciam, deixam claro, né, que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. A pena do crime contra a pessoa é diminuída da metade. Gente, olha só, eu estou falando aqui do crime pré-doloso. Então, você tinha até a intenção de praticar aquele empurrão, né, de dar aquele tapa, só que aí de repente a pessoa caiu, porra, machucou, né, caiu, bateu a cabeça no meio-fio, ou teve ali um rompimento, teve uma lesão corporal, ou acabou morrendo. Pô, ninguém quer dar um tapa numa pessoa e quer que ela morra. Então, se ficar claro que a intenção não era matar, claro que, né, aquela lesão corporal ali pode ser ter a pena reduzida pela metade. Tranquilo? Se a intenção não foi essa, lembra que a gente fala da teoria finalista, né? Ou seja, a finalidade, qual a vontade livre e consciente que a pessoa teve para poder praticar, praticando aquela conduta. Ela queria matar, queria lesionar, entendeu? Então, isso aí é muito observado. Tranquilo? Vamos agora para o nosso crime de desrespeito ao superior. Gente, é importante que a gente tenha, que a gente não só observe esses crimes, mas faça essa comparação daqueles crimes que são parecidos, né? Esse crime de desrespeito ao superior, ele tem suas apareceu assim, aparentemente parece quase a mesma coisa ali da violência contra o superior. Mas a gente falou que na violência contra o superior, assim como na violência contra o militar de serviço, pressupõe o quê? Contato, né? Nesse caso aqui, gente,
é diferente. Olha só. Desrespeitar superior, palavra de ouro, tá aqui dizendo que é um crime propriamente militar. Desrespeitar superior diante de outro militar. Então, veja, esse outro militar aqui, gente, ó, pode ser de qualquer força. Então, podem ser 3 militares de 3 forças diferentes: Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiro, né, Fuzileiro Naval, o que quer que seja. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui um crime mais grave. Então, o que seria um crime mais grave? Poderia ali ensejar num desacato a superior, poderia ensejar ali num crime de violência contra o superior, mas esse desrespeito, gente, e eu vou trazer para cá para explicar para vocês, esse desrespeito é a pessoa diretamente. Ele não está falando da sua função no Estado, né, da sua qualidade de militar, de superior. Ele está falando daquela pessoa que nada, você é gordo, você é safado, você é viado, você... Enfim, né? Você dá uma característica ali, ó, que você enfim, você afeta o íntimo da pessoa. Então, aquela pessoa ali, ela vai ser o sujeito passivo, né? E para ser ofendido, inclusive, veja só, ele fala diante de outro militar, né? Esse diante de outro militar pode ser, inclusive, no grupo de WhatsApp. Aí você vai lá e bota no grupo de WhatsApp que nada, pá, você é corno, você é safado, você é descarado, você é isso e aquilo. Porra, é desrespeito diante de outro militar. Por quê? Quando você tá fora, você tá no baba. Só tem vocês dois de militares. Ó, o civil, ele fala assim, rapaz, ó, não vou me meter, vocês são polícia, né? Vocês que se entendam. A gente não se mete. Mas quando você está no meio de militares, ou tem mais pelo menos um, dois ali, os caras vão dizer, rapaz, a base do militarismo é hierarquia e disciplina. Se você não respeita isso, você não respeita nada. Então, por isso que diante de outro militar, a madeira geme. Tranquilo? Esse desrespeito não vai existir contato. Se existir contato, deixa de ser desrespeito, passa a ser violência contra o superior. Se não existir contato, a mera ofensa ali, a pessoa é desrespeito ao superior diante de outro militar. Tranquilo? Se for situação de ofender a pessoa pela sua função, aí deixa de ser desrespeito e passa a ser desacato. Mas isso a gente vai falar lá nos crimes contra a administração militar, beleza? E aí, outra coisa, toda vez que ele falar de alguém, acho que se você já percebeu isso, toda vez que ele colocar alguém que vai praticar ou que vai ser o sujeito passivo desse crime, pode ter certeza que é para aumentar. E olha o que é que fala aí no parágrafo único: desrespeito a comandante, oficial general, oficial de serviço. Então, se o fato é praticado contra comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço de quarto, a pena aumentada do que da metade. Então, pode ter certeza que se ele colocar alguém para poder sofrer aquela ação, ou alguém específico para praticar, é para aumentar a pena. Tranquilidade? Então, esse foi o desrespeito ao superior que a gente viu. Vamos ver agora o desrespeito a símbolo nacional. Olha só, vamos lá para a tela. Desrespeito a símbolo nacional. Praticar o militar, ou seja, o militar que vai praticar isso aqui, diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em um traje a símbolo nacional. Detenção de 1 a 2 anos. Gente, a gente tem uma porção de vídeos aí na internet. Um bando de vai ficar gravado, eu não posso nem falar o que eu penso, né? Mas algumas pessoas que pegam a bandeira do Brasil, por exemplo, a bandeira de um estado, né? E limpam o toba, Botafogo, entendeu? Não é Botafogo o time, não. Colocam fogo ali na bandeira do Brasil, né? Rasgam. E muitas vezes você tá vendo o policial ali, o policial às vezes não faz nada porque tá cheio de câmera e tal. E eu não consigo ser assim, mas tudo bem. O que acontece é que se a gente fizer uma coisa dessa diante da tropa ou em local sujeito à administração militar, pode ter certeza que a madeira vai entrar valendo lá ele, tá? E aí ele dá aqui, ó, detenção de 6 meses a 1 ano. Eu acho até pouco, honestamente falando, né? Mas você vai receber sua porradinha, tranquilo? Porque é uma falta de respeito muito grande, tranquilo? Aí a gente vai entrar aqui agora na parte, essa aí é do capítulo, olha só, do desrespeito a superior, a símbolo nacional ou farda. Tranquilo? Despojamento desprezível. A gente viu agora o desrespeito a símbolo nacional. Despojamento desprezível. Despojar-se de uniforme, despojar-se, ó,
de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e a pena aumentada da metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público. Gente, olha só. Aqui, né, no desrespeito a símbolo nacional, ele fala aqui, ó, vou mostrar aqui na tela. Praticar diante da tropa ou em local sujeito à administração militar. Aqui, ele não fala onde é. Só fala o quê? Despojar-se de uniforme. Mas, no parágrafo único, se acontece diante da tropa ou em público, a pena aumentada da metade. Entendeu? A pena aumentada da metade. O que ele está querendo dizer? O que seria esse despojar-se de uniforme? Então você pegar aqui, ó, rasgar, tirar o uniforme, que nada, essa desgraça, não quero não sei o que, parará, e tô chateado, e o governo, e a política, e Lula e Bolsonaro. Não surta não, caralho. Beleza? Então quando você faz isso, você arranca ali as suas insígnias, né? Se arranca seus brevis e faz aquilo ali, isso tá indo contra ali, né? Claro, né? Tá mostrando o desprezo. Por isso que ele fala em despojamento desprezível, né? O desprezo que você tem pela sua instituição. Então isso aí não tem cabimento. Tranquilidade? Pena aí de detenção de 6 meses a 1 ano, uma pena tranquila. A gente vai entrar agora em uns crimes que são extremamente importantes, que são os crimes de insubordinação, certo? Bora olhar para a tela e vamos ver, ó, o crime do capítulo da insubordinação. O primeiro crime da gente é o crime previsto no artigo 163, recusa de obediência. Olha só, recusar obedecer ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena de detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui um crime mais grave. Gente, olha só. Eu não falei que para você obedecer uma ordem ela deve ser legal, moral e execuível? Então, legal tem que estar dentro da legalidade. Você não pode fazer algo que é crime, tá? Moral, você não deve fazer algo, a pessoa não deve obrigar você a fazer algo que é para ela, que não é para o seu serviço, né? Que não faz parte do seu serviço. E inexequível é uma coisa que não tem condição de ser feita, né, manualmente. Você não pode fazer aquilo ali, não, pegue esse foguete aqui e jogue lá na estratosfera, pelo amor de Deus, né? Tô dando um exemplo bem claro para você entender que não tem condição de fazer. E aqui deixa claro o seguinte, a gente tem essa ideia aqui lá no crime de motim, só que lá, gente, a conduta é praticada em conjunto. Então, se juntar a galera para não fazer aquela ordem, não cumprir aquela ordem, motim. Se for uma pessoa só, eu já vi julgados até 2 ou 3 pessoas praticando recusa de obediência. Mas o STM, né, o Superior Tribunal Militar, ele entendeu que foi recusa de obediência de 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas, salvo engano. Eu até perguntei por que ele não entendeu que foi o motim ou a revolta, porque na verdade ele separou as condutas e viu que o pessoal não agiu em conjunto, certo? Não foi uma coisa coordenada, então não existiu coordenação, então não foi caracterizado como motim ou revolta, e sim como recusa de obediência, tá? É um crime muito fácil de cair, inclusive já caiu bastante, tá? Mas também é muito tranquilo de se responder. Beleza? Vamos ficar atentos aí em relação à questão da conduta. O que é que diz o verbo aqui, ó? Recusar obedecer. Recusar obedecer. Quando você está agindo, veja só, cabe tentativa. Entendeu? Então, você está agindo ali com violência e alguém manda você parar. Você está agindo com violência ali contra outra pessoa. Né? Tá agindo com violência contra outra pessoa. Alguém manda você parar que nada, porra nenhuma. Aí essa outra pessoa vem e abraça você, segura seus braços e você não consegue continuar com a violência. Cabe tentativa? Cabe. Mas se você simplesmente alguém manda você fazer algo e você, ó, se omite, não vou fazer não. Aí nesse caso não vai caber a tentativa. É o crime direto de conduta unissubsistente, certo? Quando a conduta ela for omissiva própria. Então tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Existem algumas coisas. A regra é essa, mas eu preciso aplicar em cada caso prático. Tranquilo? Porque muitas vezes, a depender da banca, ela traz ali um estudo de caso e você tem que aplicar no caso prático. Tranquilo? Então vamos lá. O nosso próximo crime é o crime de oposição à ordem de sentinela. Olha só, capturado aqui no artigo 164, opor-se às ordens da sentinela, a detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui um crime mais grave. Gente, olha só, ele fala, detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui um crime mais grave. Opor-se às ordens da sentinela. Você está ali na frente do 50º batalhão
E aí você quer entrar para falar com o Capitão Linhares que tá lá dentro. Só que aí você chega de noite. Eu nem vou estar lá, né? Mas você chega de noite e acha que pode entrar. Não. A sentinela, aquela pessoa, o policial militar, que tá ali na frente, né? Da guarita, fazendo a segurança, ele vai dizer, não, esse horário você não pode entrar, não. Sua civil não pode entrar esse horário, não. Só é horário administrativo. Pronto. Aí você. Ou então você vai no horário administrativo, mas chega lá de bermuda. É um quartel, porra. Não é casa de sua mãe, não, diabo. Satanás. Você tem que entrar o quê? Você vai entrar de camisa e calça e tênis. Aí você chega lá de bermuda e camiseta e tem que entrar no quartel? Não, as coisas não funcionam assim, não. Beleza? Mas tudo bem, vamos lá. A sentinela diz: olha, você não vai entrar. Que nada, eu vou entrar, porra nenhuma, eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Rapaz, você não vai entrar. Eu vou entrar. Quando a sentinela vacila, você entra correndo. Entrou correndo, oposição à ordem sentinela. Lembrando que quando ele falou oposição à ordem sentinela, pode ser qualquer pessoa. Se pode ser qualquer pessoa, ok? Pode ser o civil. Se pode ser o civil, esse crime só vai acontecer se for onde? No 50º Batalhão do Exército da Marinha ou da Aeronáutica. Então, ele precisa ser dentro de uma guarnição militar da União. Tranquilo? Então, é isso que vai acontecer. Só que o seguinte, aí ele fala aqui, ó, se o fato não constitui crime mais grave. Que crime mais grave poderia ser esse aqui em relação à sentinela? Porque a gente precisa ter cuidado. A sentinela disse que não vai entrar, e você empurrou a sentinela e entrou correndo, não é oposição à ordem de sentinela. É que crime? O crime de violência contra militar de serviço. Que o crime de violência contra militar de serviço, ele diz o quê? Olha só o que aqui diz na tela. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra a sentinela, vigia ou plantão. Beleza? Então, quando você pratica a violência, o crime deixa de ser oposição à ordem de sentinela e passa a ser crime de violência contra militar de serviço, cuja pena é de 3 a 8 anos de reclusão. Beleza? Fique esperto para não cair na laranjada. Não é porque é sentinela que o crime é oposição à ordem de sentinela. Vamos lá para o nosso próximo crime, o crime de reunião ilícita. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte. Porra, se tomar parte me dá um ódio, né? Gente, tomar parte é a mesma coisa que participar, tá? Promover reunião de militares ou participar para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Já achei minha palavra de ouro, que é superior, já sei que é um crime propriamente militar. Aí tem gente que fala, mas quem pode promover reunião de militares? Qualquer um pode promover reunião de militares, pode ser o cara da padaria, pode ser o deputado, o vereador, pode ser o satanás. Pode, mas ele não vai ser punido. Quem vai ser punido? Quem está no meio que é militar, beleza? E ele vai ser entendido como o quê? Como o líder, o organizador da situação. E quando ele fala aqui, ó, a doutrina majoritária, não sou eu que estou dizendo, a doutrina majoritária entende que o quê? Se a discussão de ato de superior, quem estava no bolo é o crime, quem vai cometer o crime é o quê? O militar. Só quem vai cometer o crime é o militar. Tranquilidade. Quem está fora, né, quem não é militar, não pratica aí esse crime. Tranquilidade. E uma coisa, ele fala, ó, promover reunião de militares ou participar para discussão de ato superior sobre assunto atinente à disciplina militar. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano para quem promove, ou seja, ó, quem promove toma uma porrada maior de 6 meses a 1 ano e quem está participando toma de 2 a 6 meses. Se o fato não constitui crime mais grave, gente, que crime mais grave pode vir de reunião ilícita? Pode terminar em uma conspiração, pode terminar em um motim ou uma revolta. Tudo vai depender do que? Do objetivo. O objetivo do motim da revolta o que? É geral desobedecer o que? A ordem de superior. Se for uma organização de grupo para a prática de violência, juntou a galera para o quê? Para praticar violência com material bélico de propriedade militar, com viatura militar e por aí vai. Para praticar violência a coisa ou a pessoa em qualquer lugar. Tranquilo. Pode terminar numa conspiração. Não, e aí, bora praticar um motim, uma revolta. Pronto, pode terminar numa conspiração. Mas enquanto ele falar somente de coisas, né, que são atinentes à disciplina, mas não foi autorizada a reunião ilícita. Tranquilo? Então, essa é a diferença básica do crime de reunião ilícita. E aí agora a gente vai para o crime de publicação crítica indevida. A gente precisa estar muito atento nesse tipo de crime, gente. Como eu falei, a gente vive agora na era das redes sociais, né? Então você está ali nos aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram, né? Snapchat, aquelas porra lá. Você tá no Instagram, né? TikTok, aquela um bocado de porra. E aí o que acontece?
você publica algo que não deve. Tu vai tomar chapuletada, entendeu? Por exemplo, melhor, vamos pro crime e depois a gente volta para comentar. Olha o que é que diz o crime. Publicar o militar, ou seja, o militar publicar, certo? Peço desculpas aqui, esse assemelhado ele não existe, tá? Era para eu ter tirado, eu acabei esquecendo. Ó, publicar o militar sem licença, ou seja, sem autorização, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou documento oficial, ou criticar, perdão, né? Ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo, tá? Detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui um crime mais grave. Gente, veja só. A gente já viu que o que, ó, publicar o militar é um crime propriamente militar. Safo? Beleza. Sem licença, ou seja, sem autorização. Ato ou documento oficial. Eu pergunto a você, você já viu alguma escala da Polícia Militar? Ah, tem uma escala do jogo, uma escala do show, uma escala do São João, uma escala, né, do carnaval ali, ou então do serviço operacional? Claro que não, porque isso só pertence à unidade militar. Imagina você publicar uma escala e dizer, pô, velho, sargento fulano é matador, velho. Se não dá pra roubar nesse dia, não. Se ele me pegar, fudeu. Não, ó. Cabo Ciclano, ele, porra, aquele ali não gosta de trabalhar, o negócio dele é dormir, ele se esconde. Não, ele é mole, ele não gosta nem de abordar, porra, bora roubar no dia dele. Opa, tô dizendo que isso acontece. Mas o que é que você precisa entender? Que é o tipo de informação que não interessa ao público de forma geral. Então, se você publica, certo? Se você publica algo que não deveria sem autorização, você toma uma cacetada aqui. Eu não sou Cristiano Ronaldo, mas eu tenho que dizer, a gente tem que tomar uma aguinha de vez em quando, né? Água, beleza? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Se você publicou algo que não deveria, você vai tomar aquela chapuletada. Agora, é um crime que ele é polinuclear, tudo bem. De novo, né? Também, né? Polinuclear, lembrando, é um crime que ele tem duas condutas aqui. Uma é publicar e a outra é o quê? Criticar publicamente, tá? Agora o seguinte, gente, ele fala que a crítica ela deve ser o quê? Indevida. O que é a crítica indevida? A publicação a gente já viu o que é, né? Então quando você publica até você publica ali no grupo do WhatsApp ali da companhia, ô, velho, que merda, deu merda, fudeu. Ou publica no Instagram, qualquer que seja. Quando você critica publicamente, indevidamente, você toma porrada. Eu posso falar sobre o salário? Posso. Se o salário está defasado, se o salário está aquém do que deveria estar, porra, beleza. Então, ó, posso falar, não tem problema nenhum. O que eu não posso é falar, mas o governador é ladrão, ele roubou isso, roubou aquilo. Sim, velho, beleza, tudo bem. Tá falando isso aí, né? Prova aí, time. Qual a prova que você tem? Ah, não tenho prova não, mas eu acho que ele já fez, eu já vi, alguém me falou. Porra, velho, tu vai se... Entendeu? Se você falar, o governador, o comandante geral, o coronel fulano de tal, pô, velho, deu merda. Tem como provar? Não tem não? Pau. Por isso que chama de crítica indevida. Se você tem como provar, beleza, ó, tá safo, é exceção da verdade, tá? Mas você fazer aquilo que não deve, né? Falar aquilo que não deve, aquilo que não existe, que não aconteceu, você vai tomar sua chapuletada e, convenhamos, merecidamente. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, pra gente finalizar aqui, vamos para o crime de resistência mediante ameaça ou violência. Gente, olha só. O crime de resistência mediante ameaça ou violência está previsto aqui no artigo 177. Oposto à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou aquele que esteja prestando auxílio. Certo? Então, veja só. A gente já viu aí várias vezes, né? Vídeos, a gente vê principalmente aí da Polícia de São Paulo, muitas vezes 2 ou 3 policiais estão ali, né? Ou 2 policiais estão tentando agarrar alguém e a galera hoje tem uma ideia de que ficar resistindo à atuação policial, entendeu? Tá errado e vai para cima e tal. E muitas vezes o povo vem para poder ajudar o policial militar, né? Então aquela galera ali, ela tá resistindo tanto à polícia quanto às pessoas que estão tentando ajudar. Claro que essa resistência aqui, mediante ameaça e violência, como eu falei para vocês, se for praticada por qualquer pessoa do povo, eu só estou falando da resistência em relação às Forças Armadas, no caso, as Forças Militares Federais. No caso da Polícia Militar, ela vai ser a resistência que está prevista onde no Código Penal Comum. Mas como é basicamente a mesma coisa, vamos explicar da forma da polícia mesmo.
Então tá ali a galera ali, ó, resistindo à ação policial ou resistindo ao militar, uma ação militar lá da GLO, garantia da lei da ordem. E o militar tá ali tentando algemar o cara e o cara tá alterando, aí chega uma pessoa que junta ali para poder ajudar e tal, uma pessoa que muitas vezes tem até facilidade com arte marcial para poder ajudar aquele militar. E se aquela pessoa reage, ameaça, ó, não venha não, você não é polícia, você não é porra nenhuma, tá, ameaçou, velho, já cai na resistência, tranquilo? E aí ela ainda vem dizendo o seguinte aqui, olha só, olha a pena que ela fala, ó, detenção de 6 meses a 2 anos, não é isso? E a forma qualificada se o ato não se executa em razão da resistência. Então você tá ali tentando fazer, né, cumprir uma ordem e tal, a pessoa já desobedeceu, que é um crime específico, tá? Que a gente vai ver lá dos crimes contra a administração. E aí ela ainda tá atuando em resistência, aí ela pega, chega lá, então você vai remover a moto, a pessoa chega lá, pega e bota fogo na moto. Já viram isso? Com certeza, né? O cara chegar e botar fogo na moto. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. E se dá resistência, gente, resulta em morte, ó, reclusão de 6 a 20 anos. Aí eu digo para você o seguinte, olha só, a pessoa vem resistindo para cima de você ou para cima de outra pessoa, né, que pode ser com arma ou não, pode ser, ela vem para cima de você e empurra você. Enfim, terminou ali numa morte ou numa lesão corporal, ela vai tomar a sua chapeletada. Se terminar em morte, ali vai ser de 6 a 20 anos a pena, que é a mesma pena do homicídio simples. E ele fala também o seguinte, ó, aqui ó, na acumulação das penas, ó, correspondentes aqui, ó, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondências à violência se o fato, de fato, que constitua crime mais grave. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que se tiver outro crime ocorrendo, vai juntar esse outro crime, a pena desse outro crime com a pena do crime de resistência mediante ameaça ou violência. Tranquilo? Então, gente, esse foi o nosso nosso encontro. Finalizamos aqui a parte dos crimes contra a autoridade de disciplina militar e eu espero para você o nosso próximo título, que é o título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.